Olá, boa noite. Me chamo Gabriel Bacheta, eu sou presidente da Liga de Infectologia da Faculdade de Medicina de Taubaté. E hoje a gente está na nossa oitava aula do curso de antimicrobianos da Liga. E aqui a gente está novamente com o professor André Luiz Franco Cotia. O professor é mestrando em Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde pela USP. O professor tem residência no Instituto de Infectologia do Emílio Ribas e é graduado em Medicina pela Escola de Volta Redonda. Professor, o senhor tem toda a palavra. Olá, boa noite, Gabriel. Vou compartilhar a minha tela. Tá parecendo que eu estou impossibilitado de compartilhar ou algo assim. Pode tentar, professor. Tenta agora. Agora foi. Tudo bem aí? Sim, dá para ver. Tá, deixa eu só chegar para o lado aqui. Bom, boa noite a todos. É um prazer ministrar essa terceira aula no curso na jornada de antimicrobianos. O tema de hoje é sobre mecanismos de resistência bacteriana. Eu procurei fazer uma abordagem mais prática desse tema, não encher os slides e encher a aula de mecanismos bioquímicos e cascatas de reação, enfim. E a ideia é que seja algo prático, que seja útil para vocês no dia a dia, que vocês tenham uma noção do tema e da dificuldade, das minúcias desse tema de resistência bacteriana. Cada tópico, cada slide, por assim dizer, poderia ser uma aula. Então, é um tema muito abrangente, de grande importância, e é fundamental que todos os médicos de todas as especialidades tenham uma noção boa desses mecanismos e de como utilizar os antimicrobianos da melhor maneira possível na prática. É lógico que alguns detalhes acabam sendo de especialistas, né, dos infectologistas, e a ideia aqui não é que vocês saiam especialistas e conhecendo tudo, porque muita coisa é da prática, né, da vivência, para vocês assimilarem alguns conceitos, né, mas tenho certeza que essa aula vai ajudar a todos no conhecimento sobre antimicrobianos, tratamento de infecções e resistência e vai ajudá-los na prática, tá? Bom, eu acho que é importante a gente começar falando um pouco da diferença das bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá? E a gente vai ver ao longo da aula que existem diferenças nos mecanismos de resistência das bactérias gram-positivas e gram-negativas por causa da parede celular desses dois tipos de bactérias. Então, a gente tem do lado esquerdo bactérias gram-positivas que a gente vê essa parede de peptídeo-glicano muito espessa, tá? E já no outro lado, do lado direito, os gram-negativos, eles têm uma parede pequena de peptídeo-glicano, tá? E tem externamente a essa parede de peptídeo-glicano, essa membrana externa, que é composta de vários componentes, né? Lipopolissacarídeos, canais de purina, fosfolipídios, né? Que são componentes de virulência da bactéria, componentes que ajudam a regular a carga da membrana, que regulam a entrada de materiais no citoplasma celular. Então, além disso, ela tem uma camada periplasmática que é fundamental para alguns mecanismos de resistência que eu vou falar posteriormente. Aqui é apenas uma introdução para vocês verem a diferença de uma bactéria gram-positiva e gram-negativa, tá? E aqui só relembrando, já foi falado ao longo do curso, mecanismos de ação, um geral sobre o mecanismo de ação dos antimicrobianos. Então a gente já foi desenvolvido, descoberto antimicrobianos que agem na parede celular, na síntese de parede celular. Então, os beta-lactâmicos em geral, penicilina, cefalosporinas, os glicopeptídeos como a vancomicina. Alguns outros antibióticos agem na inibição de síntese proteica, tetraciclina, streptomicina, eritromicina. Outros agem
na replicação do DNA. Tá? Então a gente tem as quinolonas, rifampicina, eles inibem a replicação de ácido nucleico. E existem outras que agem lá na síntese proteica, uma ação ribossomal. Tá? Existem outros que agem na membrana plasmática, membrana celular, como a polimixina, que altera a carga dessa membrana celular, e outros que agem na síntese de metabólitos essenciais, né? Como as sulfonamidas, o trimetoprim, enfim, o Bactrim. Então, os mecanismos de ação são importantes para a gente saber onde os antimicrobianos agem e para a gente entender um pouco o mecanismo de resistência das bactérias contra os antimicrobianos, tá? Que eu vou falar a seguir. Então, começando com o básico, né? Os antimicrobianos, as bactérias, digo, podem ter resistência aos antimicrobianos com principais quatro tópicos, né? Quatro maneiras. Uma delas seria a alteração do alvo. Tá? Então você altera o alvo em que o antimicrobiano se liga e vai agir na célula, seja na parede, seja no ribossomo, enfim, seja na síntese de material genético. É um tipo de resistência bacteriana e tem vários tipos desses que eu vou mostrar ao longo da aula. Além disso, tem outro mecanismo que a gente chama de mecanismos enzimáticos, tá? Que são realmente enzimas que hidrolisam os antimicrobianos. E esse é um mecanismo muito importante, principalmente contra os antimicrobianos que a gente chama de beta-lactâmicos, né? Que é a maior classe de antimicrobianos que a gente conhece, que a gente usa, que vai dar desde penicilinas, ureidopenicilinas, aminopenicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, aztreonam, enfim, uma gama de antimicrobianos, e existem enzimas específicas para cada classe desses beta-lactâmicos que eu vou mostrar para vocês também. Permeabilidade diminuída, você tem bombas de efluxo, principalmente nos gram-negativos, na parede celular, que você diminui a concentração, permeabilidade diminuída é canal de porina, tá? Então, os antimicrobianos, eles entram nas células através desses canais, e quando você tem alteração desses canais por mutações das bactérias, você diminui a penetração do antimicrobiano na célula e assim dificulta a ação desse antimicrobiano. Ou você tem alteração desse canal de porina, ou você tem desaparecimento desse canal de porina nas bactérias. Isso pode acontecer. E por último, a bomba de efluxo, que são bombas que tiram o antimicrobiano do material, do citoplasma da célula. Tá? Então, principalmente em antimicrobianos que agem na síntese proteica, lá no ribossomo, ou dentro da célula especificamente, quando você tem bombas de efluxo específicas em algumas bactérias, elas tiram esse antimicrobiano e diminuem a concentração dele dentro da bactéria. Então, esses são os principais mecanismos de resistência que nós conhecemos atualmente. E eles, dentre cada um desses, existem vários mecanismos específicos que eu vou falar. Bom, aqui uma diferença que eu gosto, como eu falei das paredes celulares, aqui tem algumas diferenças de mecanismos mais comuns, dependendo se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. Então, nos gram-positivos, é muito comum, por exemplo, mudança de sítio de ligação. Tá? Então, a gente tem alteração de PBP, que são as proteínas ligadoras de penicilinas, que estão presentes na parede celular. E a gente tem também mecanismo enzimático, só que para as gram-positivas, esse mecanismo enzimático é principalmente as penicilinases. Tá? Que a gente pode citar como exemplo a resistência dos Staphylococcus aureus às penicilinas, tá? Que é lá desde a década de 50. Já nas bactérias gram-negativas, a gente tem vários outros, são mais comuns esses outros mecanismos que eu falei, bomba de efluxo e alteração de canal de porina. E aí entra uma importância maior do mecanismo enzimático, que são as beta-lactamases, que aí a gente tem as penicilinases, cefalosporinases, carbapenemases, tá bom? E a gente mantém também a alteração de sítio de ligação. A gente tem alteração de sítio de ligação das quinolonas na DNA girase, topoisomerase 4, tem alteração de sítio de ligação dos aminoglicosídeos nos ribossomos, na subunidade 30S. Então, assim,
Os gram-negativos, em geral, eles têm uma junção de vários mecanismos de resistência diferentes, principalmente as bactérias não fermentadoras, tá? Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, eles acabam juntando vários mecanismos de resistência numa mesma bactéria. Então, você pode ter bomba de fluxo, porina, alteração de porina e uma beta-lactamase na mesma bactéria. Por isso que são tão difíceis de se tratar. E a gente fica nesse jogo, né, de descobrir qual é o melhor tratamento e tentar desvendar qual tipo de resistência aquela bactéria tem, que é mais comum. A gente analisa um sítio de infecção, tenta, através da literatura, descobrir quais são os agentes mais comuns e analisa a literatura para ver quais são os mecanismos de resistência mais comuns para direcionar uma terapia empírica efetiva. Tá? Então, vou começar falando mais dos gram-positivos agora e no final eu falo dos gram-negativos, que eu vou dividir em alguns grupos também. Então, quando a gente fala em gram-positivos, eu vou falar principalmente dos estafilococos, e aí vão entrar estafilococcus aureus e os coagulados negativos, né? Epidermides, saprofíticos, captis e lugdunenses. Os streptococcus, tem várias cepas também, várias espécies de streptococcus, piógenes, viridans, pneumonia, galacti, bovis. E os enterococos, que a gente tem o Faecium, Fecalis, Caseliflavum, Avium, Galinarum, tá? E mais importante para a gente aqui são o Faecium e o Fecalis, tá bom? Bom, Staphylococcus, a gente sabe que um dos primeiros mecanismos de resistência que essas bactérias desenvolveram ao longo da história foram as penicilinases. A penicilina foram um dos primeiros antibióticos utilizados e já na década de 40 e 50 já havia sido detectada resistência às penicilinas. Tá? Então, são genes que codificam enzimas, inicialmente conhecidas como penicilinases, e depois a gente foi descobrir que existiam várias outras, e aí se estendeu esse nome para beta-lactamases. Na década de 1950, a produção de penicilinases pelos Staphylo aureus já passou a predominar em várias cepas isoladas nos hospitais pelo mundo. Tá bom? Então, o Staphylococcus para a penicilina é enzimático, é destruição por enzimas da penicilina. Quando a gente fala de resistência do Staphylococcus aureus à oxacilina e a cefalosporinos, né, cefalosporinas de primeira, de segunda geração, é alteração de sítio de ligação. Então, vai ter uma alteração na PBP, que é a proteína ligadora desses antimicrobianos. Tá? Então, altera o sítio de ligação, a oxacilina ou as cefalosporinas não conseguem se ligar e não conseguem agir dificultando a síntese de parede celular. E aí, quando a gente fala de alteração de PBP, existem alguns genes que a gente chama de gene MECA. Aqui foi o que eu falei numa última aula relacionado ao cassete cromossômico. Tá? Esse cassete cromossômico contém vários genes de resistência, então ele não vem só com uma resistência aos beta-lactâmicos, né, oxacilina e cefalosporinas. Ele tem resistência também à clindamicina, a Bactrim, as quinolonas, e eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, só voltando um pouco, em 1960 a meticilina foi lançada no mercado como uma alternativa ao tratamento desses estafilococos resistentes à penicilina, e já no ano seguinte, 61, já foi verificado Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que são os famosos MRSA, e a gente hoje usa a oxacilina no lugar da meticilina, mas são similares, tá bom? E como eu falei, eu não tinha passado. O cassete cromossômico, a gente chamava antigamente de hospitalar ou comunitário, mas ele é o elemento genético móvel que contém esse gene, o MECA. Tá? E aí a gente tem dois perfis, né? O MEC1 e 3, né, que antigamente era chamado de hospitalar, geralmente ele tem uma resistência a cipro, clinda e Bactrim, tá? Associada à oxacilina. Já o 4 e o 5, ele é resistente a cipro, tá? Mas é sensível a clinda e Bactrim. Tá? É uma diferença que, assim, na prática, a gente acaba vendo no antibiograma isso, tá? Mas, teoricamente, quando você trata um estáfilo comunitário, você tem uma possibilidade de tratar com clinda ou Bactrim com maior segurança do que uma infecção de pele que é causada por estáfilo, você tratar empírico com clinda, né? É hospitalar.
E aí, falando dos glicopeptídeos, a gente conhece a vancomicina e a teicoplatina. O mecanismo de resistência é também alteração, o mecanismo de ação é a inibição da síntese de parede celular e o mecanismo de resistência é espessamento da parede celular bacteriana, né? Você tem um espessamento dos componentes de ala, você tem um excesso desses componentes, dificulta a entrada da vancomicina na, na célula para agir na síntese de parede celular. Tá? É muito difícil a gente encontrar estafilococos resistentes totalmente à vancomicina, por isso que a gente fala que é uma resistência intermediária, porque é um espessamento da parede. A vancomicina consegue continuar agindo, só que o MIC aumenta, né? A concentração inibitória mínima necessária da vanco, ela aumenta e dificulta a ação. Tá? Só voltando um pouquinho, então quando a gente fala que os estafilococos são resistentes à oxacilina e cefalosporinas por alteração de PBP, né, de sítio de ligação, não adianta a gente dar clavulin, por exemplo. Tá? Não adianta a gente dar o clavulanato, que é um inibidor de beta-lactamase, porque é alteração de PBP, não é enzimático. Só para vocês entenderem um raciocínio, para o streptococcus é o mesmo raciocínio. Eu vou falar mais posteriormente. Então, em relação ao vanco, a resistência é intermediária, é rara, é resistência muito, muito rara a resistência total à vancomicina. O que a gente tem é esse espessamento da parede, uma resistência intermediária, com mix aí entre 1 e 2, tá? O mix acima de 4 são resistentes, o que é muito raro para a vancomicina. Então, o que eu falei, espessamento da parede celular, aumento da produção desses resíduos livres de deala, que são componentes da parede, e a gente precisa ir de doses mais altas de vancomicina para ser efetivo. Tá? Tem um outro conceito que às vezes é falado, que é heterorresistência, tá? Que é quando você tem duas ou mais populações de estafilococcus na mesma cultura. E aí você acaba tendo um perfil de sensibilidade, um MIC falso, porque você pode ter estáfilos intermediários, estáfilos sensíveis, e você altera o antibiograma. Tá? Continuando nos estafilococos, em relação à resistência à quinolona, o que a gente vai ver também muito semelhante aos gram-negativos é a mudança do sítio de ligação, né? Você tem alterações na DNA gerase ou na topoisomerase 4, né? E é muito comum quando a gente usa cipro por tempo prolongado, né? Você induzir esse tipo de resistência, tá? Então tem que ficar atento a isso. E aí outros antimicrobianos, né? A clindamicina, a gente usa muito na prática para estafilococcus, a resistência à clínica está muito associada à resistência aos macrolídeos, né, que são a azitromicina, claritromicina, e ela ocorre por um gene que a gente chama de gene ERM, né, ERM, e ele leva a uma alteração no sítio de ação do DNA ribossômico, né, que é onde a clindamicina e os macrolídeos agem. E eles podem ser constitutivos ou induzíveis, né. E aí, para você identificar se é induzível, né, você tem que fazer um teste que chama D-teste. Né? Quando ele tem esse gene ERM, ele aparece no antibiograma que é resistente a macrolídeo e é sensível à clinda. Mas quando ele é exposto à clinda, ele se torna resistente, porque é uma resistência induzível. Tá? E aí, apesar de ter clinda S no antibiograma, ele não pode ser usado. Então precisa tomar cuidado quando há resistência à eritromicina, por exemplo, que é um macrolídeo, no antibiograma e é sensível à clinda. Tem que saber se foi realizado esse D-teste. A gente vê aqui de um lado o disco de fusão de clindamicina e de outro lado o disco de fusão de eritromicina. E aí, quando a gente vê a zona de contato de um e outro, a resistência à eritromicina de um lado induz a resistência à clindamicina do outro. Tá? É só para vocês saberem de curiosidade e ficarem atentos a isso. Bom, em relação aos enterococos, a gente tem algumas espécies principais, que são Enterococcus faecium e fecalis. O galinário, o caseliflavum, são mais raros de causar infecções, são agentes mais oportunistas, é mais comum em infecções em pacientes imunocomprometidos. E todos os enterococos têm uma resistência intrínseca, né, a quinolonas, cefalosporinas, macrolídeos, Bactrim e os aminoglicosídeos, né, gentamicina, amicacina. E aí tem uma curiosidade que a ampicilina ela é bacteriostática, né, para os enterococos. Né? Por isso que a gente, em infecção grave, associa aminoglicosídeo ao ceftriaxona. E tem um racional para isso. Né?
A ampicilina, ela age, é um beta-lactâmico, age na parede celular. E quando você faz o sinergismo com o aminoglicosídeo que age intracelular em síntese proteica, lá no ribossomo, você destruindo a parede celular, teoricamente facilita a penetração do aminoglicosídeo na célula e age como um sinergismo, tá? Apesar dele ser intrinsecamente resistente ao aminoglicosídeo, ele tem diferentes níveis de resistência ao aminoglicosídeo, low level e high level. Quando essa resistência é baixa, low level, vou explicar o que é isso, a gente pode associar o aminoglicosídeo para tratar infecções graves por enterococos. Tá? E é uma curiosidade que o Fashion tem mais de 90% de resistência à ampicilina, né? Enquanto o Fecalis costuma ser sensível. Quais drogas a gente usa para tratar essas bactérias? Né? É a ampicilina, tazocin, tá? Vancomicina e aí daptomicina, linezolida, essas outras drogas, tá? E aminoglicosídeo, ceftriaxona só em associação, nunca sozinho. Então, quando a gente fala de mecanismo de resistência do enterococo à ampicilina, é alteração do sítio de ligação. É lá semelhante ao Staphylococcus para a oxacilina. É alteração da PBC5, que é onde a ampicilina age. Na PBC5, onde ela se liga, desculpa. E em relação ao aminoglicosídeo, quando a gente tem só um tipo de mecanismo de resistência, que é a espessura da parede celular, você tem um espessamento da parede celular dificultando a penetração desse aminoglicosídeo, a gente fala que é uma resistência low level, isso é medido no antibiograma. Quando a gente, pelo MIC, tá? Quando a gente tem uma resistência high level, é a associação geralmente de dois mecanismos. Um que é a espessura e a gente tem a presença de enzimas modificadoras de aminoglicosídeos. Percebe-se que essas enzimas não agem lá no ribossomo, não é alteração de sítio de ligação. É um outro mecanismo que altera o próprio antimicrobiano e dificulta a ligação dele lá no sítio de ação. Tá? Então, quando a gente tem essa associação desses dois mecanismos, a gente tem esse high level, então fazer sinergismo com ampicilina e aminoglicosídeo perde-se o sentido, tá bom? Em relação aos glicopeptídeos, é a alteração de sítio de ligação, mas essa alteração de sítio de ligação, que é a vancomicina se liga lá no componente DALA da parede celular, quando eles têm a presença desses genes, né, que a gente chama de VAN-A, tem vários tipos, tem VAN-A, VAN-B, VAN-C, VAN-D, VAN-E, eles fazem uma alteração nesse componente, ele passa de DALA para DALA-DELAC, que a gente fala, né? A litaxismo é DALA-DELAC. E aí você não consegue, a vancomicina não consegue se ligar a esse componente da parede celular e inibir a síntese da parede celular. Tá? Deu para entender? Espero que sim. Bom, e aqui só mostrando esse fenótipo de genes, VAN-A, VAN-B, VAN-C, VAN-D e VAN-E, e como eles têm diferenças entre eles. Então você pode pegar um antibiograma de enterococo e ver que ele é resistente a vanco, mas é sensível a teico. E aí você se pergunta, ué, mas não é da mesma classe? Posso usar a teicoplanina? Pode, porque provavelmente o gene que está causando essa alteração do DALA-DELAC é o VAN-B e preserva-se a sensibilidade à teicoplanina. Tá? Uma outra curiosidade, né, é que o VAN-C, que é encontrado no Enterococcus gallinarum, no Enterococcus caseliflavus, ele não é um gene plasmidial, ele é um gene cromossomal, então ele não é transmitido. Isso é importante para a gente saber se a gente vai isolar um paciente. Né? Você tem um enterococo resistente à vancomicina, um enterococo gallinarum, que não precisa ser isolado na enfermaria, porque esse mecanismo de resistência não vai ser passado para outros enterococos, é dele. Tudo bem? Então, é só para vocês saberem que existem várias diferenças dependendo do gene e que pode ser resistente aos dois, no caso do VAN-A, vanco e teico, e sensível à teicoplanina quando é VAN-B, VAN-D e VAN-E, tá bom? E as outras drogas que a gente pode utilizar para enterococo quando é resistente à vancomicina são a daptomicina, que age alterando a carga da membrana plasmática, tá? Através da despolarização relacionada muito ao íon de cálcio. Você tem a despolarização dessa membrana e destruição da bactéria. A linezolida, que age lá na síntese proteica também, na subunidade 23S do ribossomo.
e a tigecyclina, que inibe a síntese proteica através também da ligação na subunidade 30S. Eu vou falar dos mecanismos de resistência desses antimicrobianos lá no final. No Streptococcus, geralmente os Streptococcus são sensíveis, tá? Streptococcus agalacti, Piógenes, são sensíveis às penicilinas, os beta-lactâmicos em geral, dificilmente têm resistência. A exceção são os pneumococos, tá? O Streptococcus pneumoniae, que faz resistência às penicilinas, né, tanto penicilina quanto ceftriaxona, por alteração de PBP, de sítio de ligação. Então, se você tem um Streptococcus pneumoniae que não está respondendo à penicilina, ele pode até responder a ceftriaxona, porque a ceftriaxona age em outra PBP. Tá? Mas se ele não responde a ceftriaxona, também não adianta dar clavulin, ácido clavulanato, tazocin, para utilizar o tazobactam, porque não é enzimático, não tem porquê. Tá? Então, quando você pensa em utilizar esses antimicrobianos inibidores de beta-lactamases, né, que é o tazocin, clavulin, enfim, você tem que estar pensando em outros agentes gram-negativos, né, como hemófilos, moraxella, causando infecções de vias aéreas superiores. Aqui só para a gente relembrar, as cefalosporinas, né, existem várias gerações para a gente saber que existem diferenças de espectro de ação entre elas. Então, as cefalosporinas de primeira geração foram as primeiras cefalosporinas descobertas. Tem ação contra estafilococos sensíveis à oxacilina. Quando o estáfilo se torna sensível à oxa, não adianta dar a cefa de primeira, de segunda, de terceira, de quarta. Tá? Essas cefalosporinas têm uma menor atividade contra pneumococo, tá? E não tem ação muito boa contra hemófilos influenza também. Já as de segunda geração mantêm essa atividade boa gram-positivos, tem maior atividade contra os gram-negativos, tá? Cefotaxima, enfim. E tem maior atividade contra hemófilos influenza. Tá? E aí a cefoxitina tem uma ação contra anaeróbios, por isso que a gente usa ela às vezes na antibiótico profilaxia cirúrgica de cirurgias intraabdominais, tá? Para pegar a flora anaeróbia. Tá? Cefalosporina de terceira, ceftriaxona, ceftazidima, tem uma menor atividade contra estafilococos, tá? Mas preservam alguma sensibilidade. Mas aumentam muito o espectro para gram-negativos. Tá? E tem uma ação boa contra pneumococo, né? Porque a ceftriaxona é tratamento de escolha para meningites e pneumonias. E aí, somente a ceftazidima que tem ação contra a Pseudomonas aeruginosa, que é um gram-negativo não fermentador. E por último, as cefalosporinas de quarta geração, de amplo espectro, né? Tem ação contra os gram-positivos e tem atividade contra Pseudomonas, Acinetobacter. Ela é um pouco mais resistente a algumas beta-lactamases, que a gente fala de beta-lactamase de espectro estendido, que eu vou mostrar para vocês. Algumas beta-lactamases não conseguem agir contra o cefepime ou demoram a desenvolver ação contra o cefepime. Tá? Então, por isso que às vezes a gente prefere esses antimicrobianos. E a de quinta geração, a ceftarolina e a ceftobiprole, que tem ação contra esses estáfilos resistentes à oxacilina, tá? É a única que tem. Tem alta afinidade por essa PBP2A e PBB2X, tá? Então, quando a gente tem resistência do estafilococcus à oxacilina, ele tem essa mudança para PBP2A, e aí a ceftarolina consegue agir. É a única, então, cefalosporina que você pode utilizar no tratamento desses estafilococcus resistentes à oxa, tá? É como se você estivesse usando uma vancomicina, você pode usar a ceftarolina. E a gente tem ação também contra os pneumococos resistentes a penicilinas, tá? Que ela tem ação na PBP2X. Tá? E é pouco indutora de resistência. Então, como eu falei, espectro de ação vai agir no estáfilo no MRSA, vai agir no enterococo sensível à vancomicina, então naquele enterococo que é resistente à ampicilina, você pode usar a ceftarolina em vez de usar vanco. E no streptococcus também, no pneumococo resistente à ceftriaxona, que não é algo tão comum no nosso meio, principalmente na população pediátrica. A resistência a pneumococo é baixa, a ceftriaxona é baixa. Desculpa.
resistência à penicilina é baixa, então não precisa dar ceftriaxona para todas as infecções viárias em criança. Só relembrando, então, as diferenças das paredes celulares que a gente tem. O gram-negativo tem lipopolissacarídeos, que contém antígeno O e o lipídio A, tá? Que são mecanismos de virulência que induzem ativação do sistema imune, são endotoxinas. Tem os canais de porina, onde aumenta a penetração dos antimicrobianos. E por conta desse espaço periplasmático que eles têm entre essa membrana externa e interna, você tem essa maior concentração das beta-lactamases. Por isso que é um mecanismo tão importante, mais importante nos gram-negativos do que nos gram-positivos. Tá? E aí, eu vou falar depois das classificações dessas beta-lactamases. Então aqui, só passando rapidamente, os componentes da parede do gram-negativo, tem a parede celular de peptidoglicano menor, tá, mas tem PBP, tem peptidoglicano nos gram-negativos também, só que é menor, por isso que você mantém a ação dos beta-lactâmicos. A membrana tem essa membrana externa, que tem lipoproteínas, polissacarídeos, fosfolipídios, tem esse lipídio A e o antígeno O, que são componentes do lipopolissacarídeo e servem como endotoxinas. Tem canais de porinas, tem esse espaço periplasmático que eu falei, onde se acumulam as beta-lactamases, e tem a presença das bombas de fluxo que retiram os antimicrobianos das células. Eu não vou repetir, aqui são só exemplos para vocês verem as diferenças, acabei me excedendo aqui. E aí a gente vai falar novamente, eu adoro essa figura, um artigo do Lancet, que fala de mecanismo de resistência dos bacilos gram-negativos. E a gente vê essa conjunção de fatores de resistência, o que dificulta muito o tratamento, tá? Principalmente Pseudomonas e acineto, eles gostam de acumular mecanismos de resistência. Então aqui a gente tem perda do canal de porina, beta-lactamases no espaço periplasmático, né, principalmente contra os beta-lactâmicos, hiperexpressão de bombas de fluxo, né, contra meropenem, contra quinolonas, tetraciclinas, aminoglicosídeos. A gente tem as enzimas modificadoras de antibiótico que eu falei para vocês relacionadas ao aminoglicosídeo, que não é alteração de sítio de ligação, elas alteram o próprio antibiótico. Tem alteração do sítio de ligação, tá? Quinolonas e topoisomerase 4. Aqui, novamente, alteração de sítio de ligação mais no ribossomo, que vai gerar resistência aos aminoglicosídeos e às tetraciclinas, tá? Tigeciclina, enfim. Aqui, alteração de alvos, tá? De ação dos antimicrobianos relacionado ao trimetoprim, que age na dihidrofolato redutase e as sulfonamidas. E aqui, mutação dos lipopolissacarídeos, na estrutura do lipopolissacarídeo, onde age a polimixina. Tá? Eles agem por diferença de polaridade, e aí você tem uma mutação que altera a polaridade do lipopolissacarídeo e você diminui o sinergismo, a interação da polimixina nesse LPS, para fazer a mudança da carga da parede e destruir a célula. Aqui repetindo, taporinas, espaços periplasmáticos, bombas de fluxo, lipopolissacarídeo lá em cima, onde age a polimixina, PBP, onde agem os beta-lactâmicos, para vocês terem uma noção geral, os ribossomos, subunidade 30S, 50S, enfim. Novamente, beta-lactamases, a PBP, onde se ficam ficam ali na membrana citoplasmática, tem o espaço periplasmático onde ficam as beta-lactamases, a camada de peptidoglicano menor, e lá em cima os canais de porina e bombas de fluxo. Então, quando a gente fala de gram-negativos, a gente pode dividir em alguns grupos, tá? Porque os mecanismos de resistência são diferentes entre eles. Então, eu gosto sempre de dividir em enterobactérias, no grupo que eu chamo de todos chamam, na verdade, de MySpace, e nos não fermentadores. Tá? O MySpace ele inclui tanto não fermentadores quanto enterobactérias, mas principalmente enterobactérias. Então, nas enterobactérias, principalmente Escherichia coli, Klebsiella, a gente tem, nesses grupos em geral, enterobactérias e MySpace, a gente tem a presença marcante das beta-lactamases. Tá? Só que nesse grupo MySpace, a gente tem uma beta-lactamase da classe C.
tá? Que é AMP-C. A gente fala, é um gene AMP-C que ele pode ser induzível. Eu vou explicar isso para vocês, mas é basicamente quando essas bactérias são expostas a cefalosporinas e alguns ao tazocin, que é uma ureidopenicilina, ou algum carbapenêmico, principalmente o ertapenem, esse gene é desreprimido e você tem a produção dessa beta-lactamase AMP-C. Então, a bactéria que era sensível inicialmente, quando é tratada com cefalosporinas a longo prazo, aí eu digo pelo menos 10 dias, mas em geral mais de 14 dias, ela pode desreprimir esse gene e se tornar resistente. Então tem que tomar cuidado em tratamento de osteomielite, em tratamento de infecções intraabdominais prolongadas, abscessos, em que o tratamento pode ser mais prolongado, tá bom? E os não fermentadores, como eu falei, pseudomonas, acineto, bucrhodéria, estenotrofomonas, eles têm mecanismos importantes de bomba de fluxo e porina associada às beta-lactamases. Então, o MySpace, só para relembrar para vocês, Morganella, Yersinia, Serrácea, Pseudomonas, Proteus, Providência, Acinetobacter, Citrobacter e Enterobacter. Tá? Aqui a classificação das enterobactérias, tá? Como agentes patogênicos primários, Shigella, Salmonella e Yersinia. E aí agentes oportunistas, que é E. coli, Klebsiella, que E. coli e Klebsiella ficam no meio termo aí, e os outros Proteus, Serrácea, Enterobacter, Morganella e Providência, como agentes oportunistas para a infecção. Aqui são diferenças que não importam muito na prática, mas de produção de lactose, tá? Então, Klebsiella, E. coli, isso a gente usa na diferenciação do meio de cultura, da cor do meio de cultura, na identificação das bactérias. E quando a gente fala de resistência aos beta-lactâmicos nos gram-negativos, a gente tem esses três principais mecanismos de resistência. Perda de canal de porina ou alteração, beta-lactamases e hiperexpressão de bomba de fluxo. E aí vamos falar das beta-lactamases, mas antes disso vamos relembrar quem são os beta-lactâmicos. Penicilinas, penicilinas naturais, penicilina G, penicilinas semissintéticas, oxacilinas, as aminopenicilinas, que entra a AMP, a amoxicilina, e a ureidopenicilina, que é o tazocin. Os inibidores de beta-lactamases, que são os beta-lactâmicos, são clavulanato, subactam e tazobactam, e os não beta-lactâmicos são os novos, né, avibactam e varborbactam. E as cefalosporinas, que eu já falei, não vou repetir, carbapenêmicos, principais imipenem, meropenem e ertapenem, e o monobactâmico Astronan, que não é utilizado no Brasil, nós não temos, mas que hoje em dia já há lançamento de antibióticos de meropenem com Astronan, enfim, por causa desses mecanismos de resistência de beta-lactamase. Bom, vamos lá. A gente usa na prática, né, uma classificação mais didática. Existem outras muito mais grandes, muito maiores e mais específicas, mas essa é muito boa e prática para a gente entender a diferença dessas beta-lactamases. Então a gente tem a classificação de Ambler, que divide elas em classe A, classe B, C e D. Tá? Na classe A entram desde aquelas penicilinases dos Staphylococcus aureus que eu falei, até as ISBLs, que são comuns nas enterobactérias, que são beta-lactamases de espectro estendidos, que vão pegar cefalosporinas e até ertapenem às vezes. As carbapenemases, representada nessa classe A pela KPC, mas existem várias outras. E dentro da KPC a gente tem KPC 1, 2, 3, 4, 23, enfim, tem vários tipos de KPC. Na classe B são as metalo-beta-lactamases, que são beta-lactamases encontradas nos não fermentadores, pseudomonas e estenotrofomonas. Tá? Qual a diferença da metalo para a KPC, que é da classe A? Esses novos antibióticos, ceftazidime, avibactam, que é o Torgena, né, tão falado, não tem ação contra as metalo-beta-lactamases, que ela é relacionada ao zinco. Tá? Eu vou mostrar também no próximo slide. Então não adianta dar ceftazidime, avibactam para pseudomonas resistente a carbapenêmico. Só para, por exemplo, Klebsiella resistente a carbapenêmico, que o principal mecanismo é KPC. As classes C. A classe C é representada pela AMP-C, que é lá daquele grupo do MySpace que eu comentei, Morganella, Yersinia e por aí vai, que é induzível, mas existem AMP-Cs cromossomais também que não são induzíveis, como na
na Pseudomonas. Então, a Pseudomonas você pode tratar com ceftazidima, com tazocin, enfim, que ela é pouco induzível esse AMP-C na Pseudomonas, tá? Mas nessas enterobactérias é bastante induzível. E existem classes de quais bactérias são mais induzíveis, qual beta-lactamo que induz mais, isso dá uma outra aula só disso. E a classe D, que é representada pelas oxas, que é uma beta-lactamase dos Acinetobacter baumannii. Dos Acinetobacter, principalmente do Acinetobacter baumannii, tá? Que existem cromossomais e plasmidiais também. Então, aqui repetindo, na classe A, são conhecidas como as serino-beta-lactamases, são as penicilinases, cefalosporinases, e aí tem esse monte de nome, que na verdade são genes e que causam, que induzem a produção dessas beta-lactamases, né? O TEM, SHV, CTXM, que aí vão hidrolisar penicilina, cefalosporinas, exceto cefoxitina, tá? Esses são os ISBLs. Uma característica importante desse grupo, da ISBL, que é da classe A, é que elas respondem aos inibidores de beta-lactamase. Então, quando você tem uma Escherichia coli, que tem lá no laudo do antibiograma ISBL positiva, você vê o antibiograma resistente a ceftriaxona, resistente a cefepime, resistente às penicilinas, enfim, você pode dar tazocin, tá? Porque ela tem ação nessas bactérias, exceto em infecções muito graves, tá? Já fizeram um estudo e compararam infecções graves por ISBL, deram meropenem e tazocin, e apesar do tazocin ter ação, teve diferença de mortalidade em tratar com meropenem, então fique atento a isso também. A classe B, metalobeta-lactamase, tem NDM, a VIN, a SPM, que é uma metalobeta-lactamase descoberta aqui no Brasil, São Paulo, metalobeta-lactamase. NDM, geralmente é onde foi descoberta, né? Nova Delhi, enfim. E elas não hidrolisam astreonam. A classe C, das AMP-Cs, essas não respondem a inibidores de beta-lactamase. Então não adianta dar tazocin para Enterobacter, Serrácea, Providência, quando elas são resistentes a cefepime, ceftraxona, que já está desreprimido o gene, não adianta dar tazocin que o risco de resistência é muito alto. O cefepime apresenta uma maior estabilidade, mas também ao ser utilizado e após a repressão do gene, ele é hidrolisado também. As oxacilinases, que eu já falei, existem dois tipos de oxas, tipo ISBL, que ela vai hidrolisar a penicilina e cefalosporinas, e tipos carbapenemases, que hidrolisam até carbapenêmicos, que são mais comuns no Acinetobacter. Novamente, para vocês não esquecerem, eu sei que é muito detalhe para decorar, e eu estou resumindo bastante, tá? Esse tema é muito mais amplo, e se vocês pegarem as tabelas originais dos artigos, são gigantescas, de vários tipos de beta-lactamases e algumas diferenças entre elas. Então, a gente tem a classe A, são as serinos, a classe C e a classe D, serino-beta-lactamases, e tem as metalo-beta-lactamases, que são de íons de valência de zinco. Tá? É uma diferença entre elas. Então, falando da classe A, age contra penicilinas, cefalosporinas de primeira geração, e são inibidas pelos inibidores de beta-lactamase. As penicilinases são lá dos Staphylococcus aureus e algumas enterobactérias resistentes à ampicilina, né? Muito comum você ver Escherichia coli resistente a AMP, enfim. E aí tem esse fenótipo, né? Resistência à penicilina, às vezes resistência à oxa, resistência à cefalotina, e preserva sensibilidade a carbapenêmicos, a cefotaxima, já as cefalosporinas de segunda, terceira, já preserva a sensibilidade. Já as ISBLs, que são as beta-lactamases de espectro estendido, vai pegar as cefalosporinas, vai hidrolisar todas as cefalosporinas, inclusive se você tiver uma hiperexpressão de CTXM, que é uma ISBL, você pode até hidrolisar carbapenêmicos, principalmente o ertapenem, que é o primeiro a ser hidrolisado. Tá? É presente em genes plasmidiais, pode ser transmitido de uma bactéria para outra. As variantes iniciais foram SHV1 e TEM1. É muito comum em Escherichia coli, Klebsiella, tá? E altas taxas de hidrólise para todas as cefalosporinas. E essas respondem a inibidor de beta-lactamase. E aí, ainda na classe A, a gente tem as carbapenemases, que são as famosas KPCs,
também são plasmidiais e hidrolisam a maioria dos antibióticos beta-lactâmicos, incluindo os carbapenêmicos. Aí vai hidrolisar tudo: carbapenêmico, cefalosporina e penicilina. Tá? Geralmente, o que a gente vai usar para tratar são polimixinas, aminoglicosídeos. Eventualmente, pode preservar. Essas bactérias preservam a sensibilidade a levofloxacinas, quinolonas. São opções para o tratamento. Tá bom? E agora a classe B, as metalo-beta-lactamases, tem várias, vocês podem ver. Pode ser cromossômica ou plasmidial. Também hidrolisa carbapenêmicos e tem atividade contra todos os beta-lactâmicos, tá? Exceto monobactância. Quase sempre produzem outra beta-lactamase associada. Aqui é legal porque às vezes você tem, as pessoas falam KPC como se fosse, voltar um pouquinho, como se fosse exclusivo de Klebsiella, né? Foi descoberta na Klebsiella, por isso que tem esse nome, mas existe KPC na Escherichia coli, existe KPC em outras enterobactérias, tá? Então, ser resistente a carbapenêmico não necessariamente é sempre KPC, existem as metalo-beta-lactamases, que eu estou falando, mostrando para vocês, e KPC não está só presente em Klebsiella, pode estar presente em E. coli, em Escherichia coli, tá? Então, voltando às metalo-beta-lactamases, tem várias, resistente a todos os beta-lactâmicos, geralmente preserva também sensibilidade a aminoglicosídeos, fluorquinolonas, polimixina e tigeciclina. Tá? Hidrolisam todas as classes de beta-lactâmicos. Tem o zinco como cofator enzimático, e aí a gente consegue fazer os testes para identificar no laboratório se é metalo ou se é serino beta-lactamase, né? Ou se é metalo beta-lactamase, serino ou carbapenemase, enfim. A gente faz o teste com EDTA e quando é inibido por EDTA a gente consegue identificar que é uma metalo beta-lactamase. Sítio ativo de amplo encaixe, né? Pode acomodar a maioria dos substratos beta-lactâmicos, né? E também não tem ação contra inibidores de beta e não tem ação contra esse novo inibidor que é ceftazidima avibactam. Já as KPCs da Serinos você pode utilizar ceftazidima avibactam para tratar. Então, aqui, voltando, estou voltando. Pronto. Já falei, tá repetido, classe B. Então, ela é mais comum nas estenotrofomonas, produzida intrinsecamente pelas estenotrofomonas e essas outras bactérias que não são muito comuns na prática, e podem ser móveis ou adquiridas nas pseudomonas e no acinetobacter. Tá? Então, é mais presente nas bactérias gram-negativas não fermentadoras. O antibiograma clássico, ela é resistente a todos os beta-lactâmicos, exceto o Astrionam. Por isso, tem se pesquisado muito antimicrobianos, associação de meropenem com Astrionam, para utilizar contra as metal-beta-lactamases. O inibidor é para identificar isso no laboratório. As comuns aqui no Brasil são essas, sim, VIM, INP e SPM. E já te falei tudo isso aqui, né? Mas expressam em bacilo gram-negativos não fermentadores, acineto e pseudomonas. As cromossômicas são mais frequentes nos não fermentadores, né? Nas enterobactérias é mais comum essas cromossomais. Então pode ter metalo-beta-lactamase em enterobactéria também, tá? Isso não é tão comum. A classe C é a do MySpace, são cefalosporinases induzíveis à exposição de cefalosporinas e podem, quando tem uma hiperexpressão, hidrolisar até ertapenem. Tá? A gente que você vê no antibiograma é cefoxitina R. Tá? Quando você vai olhar o antibiograma da ISBL, que é lá da classe A, você tem cefoxitina S. Tá? É uma maneira de você diferenciar no antibiograma. Se você não lembrar das bactérias, quais são MySpace, enfim, você pode fazer essa associação. Tá? Então, geralmente é cefoxitina R. E quando ele está reprimido, ele é cefoxitina R. Ele não está agindo, mas ele sempre vai ter essa resistência à cefoxitina. Quando ele desreprime, ele vai apresentar resistência a ceftriaxona, cefepime, enfim. Tá? E a Astrionam, tá? Ao contrário da metalo-beta-lactamase, que o Astrionam é sensível,
na AMP-C não é. Então, como eu falei, tem AMP-C Wild Type, que é a produção de baixos níveis, tá, levando a resistência a amoxicilina, cefalosporinas e até ertapenem. E superprodução, que é a resistência a todos os beta-lactâmicos, exceto carbapenêmicos. E por último, classe D, as é para vocês gravarem bem, estou repetindo bastante, porque é muito detalhe e para gravar e para entender. Oxacilinases são cromossômicas, têm atividade hidrolisadora contra carbapenêmicos e pode exigir combinação com outro mecanismo para resistência aos carbapenêmicos. Tá? Então, às vezes você tem ela e precisa da presença, tem um MIC baixo, não é um MIC tão alto e você precisa ter uma bomba de fluxo ou uma alteração de canal de porina para aumentar esse MIC de resistência aos carbapenêmicos. Então, aqui um resumo de tudo. Então, aqui para resumir, a gente tem a classificação delas, tudo isso que eu já falei, para vocês darem uma olhada. As diferenças entre elas, eu sei que é muito detalhe, espero que eu tenha conseguido resumir e que tenha sido didático. Então, em relação às enterobactérias ainda, a gente tem a resistência às quinolonas, que você pode ter bomba de fluxo específica para quinolonas, pode ter alteração, enzima modificadora de antibiótico, também contra a ciprofloxacina, e alteração de sítio de ligação, DNA girase e topoisomerase 4. Os aminoglicosídeos também tem 3 tipos de resistência nas enterobactérias, que é a bomba de fluxo específicas para aminoglicosídeos, enzimas modificadoras de aminoglicosídeos, e a gente tem um detalhe aqui nessas enzimas modificadoras, que existem enzimas que hidrolisam, que alteram somente gentamicina e preservam a sensibilidade à amicacina. O contrário também acontece, existem enzimas modificadoras que alteram somente a amicacina e preservam a gentamicina, e existem enzimas que alteram as duas. Tá? Então, se você tem um antibiograma em que a bactéria é resistente à gentamicina e sensível à amicacina, você pode usar a amicacina tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. E o outro mecanismo de resistência é a alteração do sítio de ligação, alteração e mutação do ribossomo, modificação do sítio de ligação do aminoglicosídeo. Resistência à polimixina, como eu falei, você tem genes que causam uma alteração na carga do lipopolissacarídeo, do antígeno O, onde a polimixina se aproxima e faz a alteração de carga da membrana plasmática e da membrana externa. E aí ela não consegue se aproximar e se ligar da membrana para agir. Tá? Ela funciona como se fosse um detergente, um sabonete na membrana da célula. Tá? Existem alguns genes que a gente chama de MCR1, que são presentes até em bactérias multissensíveis e que fazem essa resistência à polimixina. Então, desde 2010, que foi descrito na China, até então a resistência à polimixina era só cromossomal, não era passada de uma bactéria para outra através de plasmídios, mas em 2010 foi identificado esse gene MCR1 presente em plasmídios, que começou a disseminar essa resistência à polimixina. Então precisa ficar atento, porque é comum às vezes Escherichia coli causando infecção urinária, que normalmente a gente não testa polimixina, né, no antibiograma dessas infecções comunitárias, mas para pesquisa se testou polimixina e viu que eram resistentes. Tá? E tem um outro fato importante relacionado à polimixina, que quando você faz a testagem de sensibilidade pelos métodos tradicionais, né, de disco de fusão, e-teste, ou até mesmo métodos automatizados, que pelo Vitek, enfim, o MIC que é encontrado às vezes não é verdadeiro, tem alterações. Então, ela pode aparecer como sensível no antibiograma e ser resistente, se for por métodos automatizados. O ideal é se fazer um método que se chama microdiluição em caldo, que é muito mais trabalhoso e nem todo laboratório faz. Tá? E na prática, quando a gente só tem a polimixina como tratamento, a gente pede para se fazer quando o laboratório não faz de rotina. Tá? Porque a gente acaba utilizando a mixina para aquelas infecções em que
são bactérias resistentes a todos os carbapenêmicos, cefalosporinas, resistentes a aminoglicosídeos, e só tem polimixina como tratamento, tá? Cinetobacters, a gente acaba utilizando. Pseudomonas, enfim. Agora, falando um pouquinho especificamente do Acinetobacter baumannii, já saindo um pouco das enterobactérias e indo para os gram-negativos não fermentadores, a gente tem todos esses mecanismos de resistência, beta-lactamases, alteração nas PBPs, alterações de porina, bombas de fluxo e atividade modificadora do antibiótico, aminoglicosídeo, e modificação do local de ação para aminoglicosídeo e quinolona. O Acinetobacter, nele a gente encontra as oxacilinases, aquelas beta-lactamases de classe D, tá? Que fazem parte do grupo de oxa 51, né? São vários tipos de oxas, vários números diferentes, que é responsável pela essa resistência intrínseca do Acinetobacter baumannii à maioria dos beta-lactâmicos, das cefalosporinas e das penicilinas, tá? Então, assim, o que a gente costuma usar para Acinetobacter, ele cefepime preserva a sensibilidade, mas de cefepime para baixo dificilmente tem ação por causa das oxas 51. Elas hidrolisam ceftriaxona, ceftazidima e penicilinas em geral, tá? Então a gente vai usar cefepime, tazocin e carbapenêmicos que preservam ação contra a Acinetobacter, tá? E aí, quando eles começam a agregar essas beta-lactamases mais abrangentes, né, algumas oxas mais que hidrolisam carbapenêmicos ou até mesmo outras metalo-beta-lactamases, eles ficam resistentes aos carbapenêmicos também. Então, a resistência aos carbapenêmicos são essas oxacilinases codificadas, tá, por vários genes. É contido no material genético móvel, pode ser transmitido esse gene para outras bactérias. E aí aumenta o MIC, mas não concede uma resistência completa, tá, às oxacilinases. Mas, como o Acinetobacter tem a presença de vários mecanismos de resistência associados, eles ficam resistentes aos carbapenêmicos. E diferente do que ocorre na Pseudomonas, né, a expressão do AMP-C no Acinetobacter baumannii não é induzível. Na Pseudomonas é pouco induzível, no Acinetobacter ele tem um AMP-C, só que não age, tá? Não é induzível quando é exposto a cefalosporinas, enfim. Na Pseudomonas existe indução secundária à exposição, e como eu falei, o AMP-C não é o mecanismo mais importante na Pseudomonas, então a gente pode utilizar a ceftazidima, por exemplo, e cefepime para tratar, porque nessas bactérias é pouco desreprimido. Aqui, só para vocês terem uma noção, existem várias oxacilinases, tá? Vários clusters distribuídas pelo mundo. Oxa 24, Oxa 51, Oxa 58, enfim. E outros mecanismos de resistência aos carbapenêmicos, porque a oxacilinase ela causa uma resistência fraca. Então, quando você tem associação de mudança da conformação das OMPs, tá, que são porinas, alteração dessas OMPs, bombas de efluxo e mudança de PBP, ele se torna totalmente e com uma resistência alta aos carbapenêmicos. Agora, em relação às pseudomonas aeruginosas, ela tem uma resistência intrínseca também às penicilinas e às aminopenicilinas, tá? Ampicilina, amoxicilina, clavulanato, e também as cefalosporinas de primeira e segunda geração. O que tem ação contra elas é a ceftazidima de terceira geração, o cefepime e o tazocin. Então a gente tem alterações de porinas na pseudomonas, aqui é só uma tabela que mostram diferentes porinas encontradas tanto na pseudomonas quanto no Acinetobacter, que podem sofrer alterações ou serem desativadas e dificultando a entrada dos antibióticos nas células, nas bactérias. Em relação ao mecanismo enzimático, as beta-lactamases das pseudomonas, as primeiras descobertas foram essa PSE1 e PSE4, que tinha uma susceptibilidade variável a cefepime, tá? Então, geralmente causava resistência à ceftazidima, mas ainda poderia se tratar com cefepime. E essa PRE1, que preserva a sensibilidade só ao tazocin, mas já hidrolisa cefepime, tá? Então poderia se usar carbapenêmicos. Mas aí surgiram as metalo-beta-lactamases, que são resistentes aos carbapenêmicos.
Além disso, você tem um mecanismo mutacional, tá? A inativação da porina OPRD, que é importante na Pseudomonas. E aí você tem a resistência ao imipenem e diminui a sensibilidade ao mero. Tem o mecanismo de hiperprodução do AMP-C, que pode acontecer, e aí se tornar resistente a ceftazidima, cefepime e até carbapenêmicos. Uma coisa interessante de carbapenêmicos em pseudomonas, que muitas vezes se esquecem, é que ertapenem não tem ação contra pseudomonas, tá? Então não tem ação contra moraxella, providência, pseudomonas e serrácea. Tá? Então toma cuidado com isso. Apesar de meropenem e imipenem agirem contra pseudomonas, ertapenem não tem ação, nem contra a Cinetobacter também. Então, aqui, continuando a resistência aos carbapenêmicos, nas pseudomonas é muito comum bomba de efluxo. Então, o maior determinante de multidroga resistência nessas bactérias. Existem inúmeras bombas de efluxos nas pseudomonas. Tá? E aí você pode ver alguns antibiogramas, como, por exemplo, você tem uma pseudomonas que é resistente a imipenem, resistente a meropenem e é sensível a tazocin e a ceftazidima. E aí você fica, mas isso não é uma KPC, não é uma metalobeta-lactamase, por que está sensível a tazocin e ceftazidima? Não, é porque isso é uma bomba de efluxo. Então você pode usar tazocin, pode usar ceftazidima. Tá? E o mesmo acontece com alguns antibiogramas em que você consegue ver só uma resistência a imipenem e uma sensibilidade a meropenem. Isso é muito comum também. Existem bombas de efluxo que são específicas para imipenem e quinolonas, tá? Mas preservam a sensibilidade a mero. Então você pode utilizar meropenem no tratamento. Para vocês terem uma noção de que não é tão simples, existem inúmeras minúcias na interpretação de um antibiograma. Então, a resistência aos carbapenêmicos. As carbapenemases são transferíveis, tá? São divididas em subgrupos. Tá? Então, tem 5 grupos diferentes, desde KPC, IME, NMC, e as únicas presentes nas pseudomonas são KPC e pouco encontradas, tá? Então, como eu falei, KPC é mais comum na Klebsiella, mas pode ser encontrado nas pseudomonas também. Classe B, as metalobeta-lactamases são mais comuns, e as da classe D, tipo oxa, não é tão comum em pseudomonas. Então, para relembrar, de novo, estou insistindo nisso, serino-beta-lactamases são ISBL, tá? Classe B, metalo-beta-lactamases, mais comum em pseudomonas, Acinetobacter. Classe C, também são serino-beta-lactamases, representada pelas AMP-Cs, enterobactérias do grupo MySpace. E continuando, serino-beta-lactamases, as oxas mais presentes em Acinetobacter. Aqui no grupo A, entra ISBL, entra KPC, entra as penicilinases, enfim. Então, falando agora dos dois, tanto o acineto quanto o pseudomonas, quanto o centrofomonas, Burkholderia, que são não fermentadores, a resistência aos aminoglicosídeos são pelas enzimas modificadoras de aminoglicosídeos, que eu já expliquei, bombas de fluxo, mutação do sítio, porinas, e as enzimas são codificadas em elementos plasmidiais, tá? Então, são elementos que podem ser transmitidos de uma bactéria para outra, essas enzimas modificadoras de aminoglicosídeo. A resistência à polimixina é uma mutação genética que eu já falei, que altera os componentes reguladores de uma cadeia da FOP-FOQ, que vai produzir o lipopolissacarídeo na E. coli, e PMRA, PMRB no acineto. Tá? Limitação do magnésio, que vai alterar a polaridade lá do lipopolissacarídeo e vai causar resistência. Tá? Então, eles colocam uma molécula de fosfetalonamida no lipídio A dos lipopolissacarídeos e a polimixina não consegue mais agir. A tigecyclina, que é utilizada para tratamento de bactérias multiresistentes, principalmente no tratamento de infecções intraabdominais, infecções de pele, partes moles. Ela é, como eu falei, intrinsecamente resistente às pseudomonas aeruginosas. Tá? Mutação na bomba de efluxo, hiperexpressão do sistema de efluxo, diminuição da função das porinas. A tigecyclina, que não tem ação contra a moraxella, serrácea, providência, pseudomonas. Tá?
e o ertapenem não tem ação contra Acinetobacter e Pseudomonas, tá bom? É isso, gente. Eu tentei ser mais prático, não focar tanto em mecanismos lá bioquímicos de FOP, FOQ, genéticos e ficar mostrando cascatas de reação. Tentei ser um pouco prático para vocês entenderem um pouco como funciona a cabeça de um infectologista analisando as culturas, os antibiogramas e essa diversidade de mecanismos de resistência e variação de espectro de ação dos antibióticos, tá? Eu espero que tenha atendido as expectativas. Estou à disposição para tirar dúvidas, tanto no Instagram, lá no Infecto Descomplicada, quanto no meu pessoal. Enfim, podem mandar perguntas. E se precisarem de novas aulas em outros cursos, estou à disposição também. Obrigado, gente. Boa noite. Professor André, muito obrigado pelas 3 aulas que o senhor deu. Sim, foi um privilégio ter o senhor com a gente. E fico triste por ter saído a última aula. De fato, quem está assistindo aprendeu muito, não tenho dúvidas disso. E fica o meu convite para futuramente a senhora apresentar mais aulas, por favor. Claro, vai ser um prazer. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Adorei participar desse curso e parabenizo a Liga de Infecto pelo empenho, pela dedicação e acredito que vocês precisam fazer mais desses eventos para divulgar a infectologia para as outras especialidades. Obrigado. Eu que agradeço. Professor, a palavra-chave de hoje. Pode ser, caramba, KPC. KPC. Então, a palavra-chave de hoje é KPC. E alguns recadinhos só para terminar o vídeo. Agora é a última aula do professor André. Então, hoje se encerra a primeira parte do nosso módulo. Na semana seguinte, a gente vai começar com a parte de vírus e fungos, com o professor Natanael e com a professora Joana. E futuramente, nessa semana também, a gente vai fazer mais um sorteio da Medcel. Como é que vai fazer o sorteio? Quem fazer o Forms aqui embaixo, assinar o Forms, já vai estar concorrendo ao sorteio. Então, se inscrevam. E acho que é isso. Professor André, muito obrigado. Obrigado, até mais. Oi, gente, meu nome é Jude, eu sou atual gestão da Liga Acadêmica de Infectologia da Faculdade de Medicina de Taubaté. E hoje eu vim falar com vocês sobre uma instituição que esse curso escolheu ajudar por meio de doações, que é a instituição Casa e Vida, que ajuda pessoas com ISTs e dá todo o suporte necessário, com almoços, alimentos, medicamentos, fraldas, dá todo o suporte mesmo para essas pessoas. E a instituição existe há 16 anos na cidade já e já ajudou muita gente. E agora, nesse momento de crise, está precisando da nossa ajuda. Então, muitas pessoas já ajudaram pela inscrição mesmo no DOIT, mas quem quiser ajudar diretamente a instituição ainda consegue através do link que nós estamos disponibilizando no final de todos os vídeos, na descrição. Então é isso, quem puder ajudar, por favor, e muito obrigada.